Posso utilizar areia artificial para a produção de concreto? Será que não vai reduzir a resistência do meu concreto, a qualidade do meu material? Muito prazer, meu nome é Getúlio Silveira, sou engenheiro civil, tecnologista de concreto. Nesse vídeo, vamos abordar esse tema, que ainda é uma dúvida entre os profissionais do meio técnico. Muitas pessoas não sabem se pode ou não utilizar esse material. E esperamos nesse vídeo sanar todas as dúvidas de vocês. Primeiramente, o que é areia artificial? Areia artificial, também chamada de areia industrial ou pó de brita melhorado, ela é chamada de artificial, porém um agregado natural. Ela provém do processo de britagem, então você vai ter, durante a britagem da rocha, a formação da brita 1, brita 2, brita 0, e vai ter um resíduo, que é chamado de pó de brita. Esse pó de brita, quando melhorado, reduzindo o excesso de material pulverulento e ajustando a curva granulométrica para se adequar aos limites da norma 7211, você vai ter a formação da areia artificial, que é um material miúdo, um agregado miúdo, que vai entrar na composição do concreto, substituindo parcialmente a areia natural ou totalmente ela. E quais as vantagens do material? Por que eu devo utilizar areia artificial? Afinal, eu já tenho areia natural que cumpre esse papel no concreto de agregado miúdo. Bom, eu vou elencar aqui 3 vantagens. A primeira vantagem é o custo. Claro, isso varia de região para região do país, mas em geral a areia artificial é mais barata, por conta da proximidade das empresas. É mais comum você ter perto de uma empresa um britador, uma jazida de rocha, do que ter uma jazida de areia. Jazida de areia são em locais mais específicos, então é menos comum tu ter uma jazida de areia próxima da tua empresa. E isso torna a areia artificial mais barata. Por exemplo, aqui na minha região, eu moro no oeste de Santa Catarina. A areia natural aqui na região chega na faixa de 130, 140 reais a tonelada. Se eu for comprar areia no areal, está na faixa de 40 reais a tonelada. Ou seja, de 90 a 100 reais a tonelada custa o frete do material. Então, o frete é mais caro que a areia, e isso que encarece ela. Já a areia artificial, como tem vários habitadores aqui próximo, fica na faixa de 60 reais a tonelada. Uma outra vantagem é justamente essa que eu falei, que é a questão logística. Então, como você tem hibridadores mais próximos da empresa, facilita a logística, você vai ter um prazo menor na entrega, vai ter menos problema de atraso ou falta de material. E mesmo que você tenha um fornecimento fechado com a empresa para te trazer areia, se é num local longe, está no risco de um caminhão estragar durante o percurso, o que vai ocasionar atraso e até às vezes você ficar sem o material na tua produção. E uma terceira vantagem é a melhora do empacotamento. Então, você introduzindo a areia artificial no teu concreto, claro que ajustando as tuas curvas granulométricas, você pode ter uma melhora no empacotamento. Então, você vai ter um esqueleto granular mais denso, menos vazio, e assim aumentando a resistência do teu concreto. Então, essa terceira vantagem, você vai ter um aumento da resistência por conta da melhora do empacotamento. Então, só recapitulando, quais são as vantagens de utilizar areia artificial? Primeira, custo. Segunda, logística. E terceira, melhora da resistência por conta da melhora do empacotamento do teu concreto. E quais são as desvantagens desse material? Também vou elencar 3 desvantagens. Primeiro, perda na coesão do concreto. A areia artificial, por ser um material britado, ela vai ter cantos. Durante o processo de britagem vai ter a formação de cantos. Vai ter um formato cúbico, lamelar, dependendo do processo de britagem. E esse formato dificulta um pouco o escoamento do concreto. Na areia natural, nós temos grãos que são mais arredondados, que facilitam a rolagem. Então, durante o processo de escoamento, rola mais fácil, causa menos segregação. A areia artificial tende a segregar maior. Mas isso pode ser ajustado durante o processo de dosagem. Por exemplo, concretos com maiores teores de areia artificial tendem a ter um teor de argamassa maior. Uma segunda desvantagem, um ponto negativo, é a textura do concreto. Então, justamente por conta desses cantos que a areia artificial tem, quando você tem um concreto com alto teor de areia artificial, esse concreto fica mais áspero. E o terceiro ponto negativo é a variabilidade. Então, a areia artificial tende a variar mais a granulometria dela. Porque a areia natural, lá na extração dela, quando eles encontram dentro de uma cava um tipo de areia, tende a não variar a granulometria. Portanto, que não varia o tipo de areia, vai ser a granulometria sempre muito próxima, vai variar pouco. Já a areia artificial,
por conta do processo de britagem, tem uma variabilidade maior. Então, quais são os 3 pontos negativos? A redução da coesão, textura e a variabilidade. A redução da coesão e a textura pode ser ajustada durante o processo de britagem. Aumentar o teor argamassa do concreto, o uso de aditivos. Existem aditivos que são mais indicados para concreto com areia artificial, que vão melhorar a coesão, vão reduzir um pouco esse aspecto áspero. Por exemplo, são modificadores de viscosidade, incorporadores de ar. Então, isso pode ser resolvido durante o processo de dosagem. E a variabilidade vai depender de você selecionar um bom fornecedor. Um fornecedor que tenha um controle de qualidade do processo dela. Portanto, a areia artificial pode sim ser utilizada no concreto, você pode utilizar sem medo. A única coisa é verificar a compatibilidade da tua areia artificial com a tua areia natural, selecionar um bom fornecedor de areia artificial e utilizar a areia artificial mesmo. É muito comum alguns britadores venderem pó de brita como se fosse areia artificial, mas a areia artificial tem esse tratamento para reduzir o excesso pulverulento. O pó de brita bruto, esse sim, esse não vai ser bom para concretos plásticos, porque ele tem um alto teor pulverulento, e esse alto teor pulverulento, muitas vezes chegando até 25% de pulverulento, vai aumentar muito o consumo de água do concreto. Aumentando o consumo de água, você vai ter um aumento na relação água-cimento e uma queda na resistência. Aí sim, para concreto plástico, o pó de brita não é indicado. Para concretos secos, por exemplo, na fabricação de bloco, o pó de brita pode ser benéfico, pode ocasionar melhorias na qualidade do concreto, mas aí já são outros parâmetros do processo de dosagem. Gostou do conteúdo? Siga nossas páginas nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e qualquer dúvida pode deixar nos comentários que estaremos respondendo. Muito obrigado.